Quando vale a pena ter uma holding familiar pós-reformas? A dica de ouro para você dar para o seu cliente, advogado. Eu sou Simone Tassinari Cardoso e esse aqui é o Domine Holding e Proteção, um quadro que eu tenho toda semana que tem a intenção de trazer informação direto ao ponto, mas informação relevante que inclusive você vai poder multiplicar nas suas redes sociais para atrair o cliente certo. Nesse quadro, eu busco advogados e advogadas que queiram sair da advocacia, aquela convencional, comum, beligerante, e entrar numa advocacia muito mais rentável. Meus alunos estão fazendo 3 vezes mais honorários, 5 vezes mais honorários, 10 vezes mais honorários. Se o seu cliente é empresário ou empresária de qualquer ramo, vale a pena para ele ter holding. Como assim, Simone? Eu estou falando que se o seu cliente for médico, for dentista, for cabeleireiro, for profissional de estúdio de gravação, tiver uma loja de roupas, baste que o seu cliente tenha um CNPJ, qualquer que seja, para valer a pena para ele ter holding. Já vou me explicar. Se o seu cliente, além de ter um CNPJ, tiver investimentos em locação, você vai precisar ter um cuidado. Qual é o cuidado? Se o seu cliente tiver mais de 3 imóveis locados e ou então tiver um faturamento superior a R$250 mil por ano, vale a pena ter holding. Já explico para você. Se o seu cliente tiver interesse em economizar tributos do inventário, sobretudo após a Lei Complementar 227 de 2016, que determinou o aumento da forma de cálculo de todos os ITCMDs do país, vale a pena ter holding. Simone, por que tu trouxe esse conteúdo aqui de Vale a Pena Ter Holding e trouxe pra gente neste canal? Vocês bem sabem que a reforma tributária, ela impactou o nosso dia a dia de profissional da advocacia e ela vai impactar todo o setor produtivo do país, seja o produtivo industrial, seja o produtivo de serviços e seja o produtivo rural do agronegócio. Essa reforma tributária, ela trouxe 3 atos de impacto e eu fiz um curso para explicar estes atos de impacto. Esse curso é o curso de Planejamento Sucessório e Holding pós-reformas. Eu vou pedir para o pessoal da técnica botar aqui no primeiro comentário ali, deixar fixado nesse primeiro comentário, se alguém tiver interesse de acessar que impactos são esses, como é que isso funciona na holding, no testamento, nas doações. Mas volta aqui para o nosso vídeo. Quando a gente tem esses 3 elementos aí do seu cliente ter um CNPJ ou alugar bens, mais do que 3 imóveis, ou então ter aí necessidade de evitar o inventário, a melhor estratégia para ele é organizar o sistema da vida familiar dele numa unicidade ou numa vinculação tripartite. O que é essa vinculação tripartite? Você vai colocar a operação do seu cliente em separado. Então, a gente vai deixar aqui a clínica médica, a gente vai deixar aqui a farmácia, a gente vai deixar aqui o estúdio, a gente vai deixar aqui a escola de dança, a gente vai deixar aqui a farmácia, a gente vai deixar a operação neste lugar. Além de deixar a operação neste lugar, você vai estruturar para o seu cliente uma holding familiar ou uma holding patrimonial familiar que tem por objetivo deixar a organização patrimonial da família separado desta operação daquilo que ele ganha no dia a dia. E além disso, a gente vai propor a esse cliente a formação, a organização de uma holding de participações para que ela seja sócia tanto da operação quanto desta holding patrimonial familiar. Simone, meu cliente tem mais de uma empresa. Não tem problema.
podemos colocar outras empresas neste lugar. A ideia de ter um sistema tripartite é ter o cliente CNPJ ou a cliente CNPJ na familiar e a cliente CNPJ também na operacional. E a cliente CNPJ também nesta que é a de participações. Simone, mas que vantagens essa pessoa tem? Por que a gente faz para essa pessoa e por que essa pessoa pode ter uma vantagem neste lugar? Vocês sabem que um dos atos dessa reforma tributária foi a retenção de lucros e dividendos superiores a 10%, não, superiores a 50 mil reais, retendo 10% desta distribuição. Só que isso só acontece quando eu vou distribuir para o sócio, para o CPF. Todas as distribuições de lucro que são feitas para um CNPJ estão isentas dessa retenção. Isso significa dizer que se você tiver 2 CNPJs para distribuir, você já organizou o patrimônio do seu cliente. Ah, Simone, mas o que isso tem a ver com as locações? Porque eu ouvi falar que nas locações a gente também vai ter que cuidar. E tu disse que se o cliente tiver mais de 3 imóveis, é uma vantagem fazer isso. Se o cliente tem mais de 3 imóveis, gente, independente de ser ele empresário ou não, é importante que você organize a estrutura dessas locações a partir de um CNPJ. Porque se você não fizer isso, a tributação pessoa física vai ser 44,3% até 44,3% daquilo que ele receber de rendimentos. Então, para cada 100 reais que eu recebo de aluguéis, eu vou deixar até 44,3%. Isso aqui na alíquota máxima, na faixa máxima, certo? Por que valeria a pena, então, montar uma estrutura operacional de imóveis? Porque a partir do momento que eu resolvo montar uma estrutura organizacional para realizar a locação destes imóveis, eu começo a tributar pessoa física passando para a jurídica. Eu saio dessa tributação grande e entro no regime tributário da pessoa jurídica, que pode cair por metade esse tributo. E aí um cuidado que a gente precisa ter é para a gente conseguir colocar o Airbnb separado da alocação de longa permanência, de forma que cada um deles tenha um sistema de tributação diferente, porque o Airbnb, ele tem uma proposta diferente a partir da reforma tributária. Então, aqui estaria a alocação de longa permanência e aqui estaria o Airbnb. E aí, um cliente que está sendo prejudicado com 44%, seja ele dono de uma farmácia ou não, pode passar a ter nesta mesma estrutura tripartite vantagens tributárias relacionadas a um CNPJ aqui. Simone, vale ainda a pena a holding de participações? Claro que sim. Essa holding de participações atua nessas holdings aqui, que são holdings para receber as locações, e faz a distribuição de lucros aqui dessas aqui, a fim de que essa aqui concentre o lucro. E como que eu faço chegar aqui, que é onde está o dinheiro da família? Como que eu faço? Tanto posso fazer por distribuição de lucros desta holding aqui, que é a de participações para esta, quanto posso fazer investimentos como aumento de capital social dessa holding de participações aqui dentro. Então, a organização diz respeito a entregar para o seu cliente a estrutura que vale a pena. Então, quando vale a pena fazer holding para os seus clientes pós-reformas? Todas as vezes. E vocês vão me dizer, mas como assim, Simone? Como é que tu pode dizer uma coisa dessa? Todas as vezes que eu comparo um inventário típico com a solução de holding pós-reformas tributárias, eu cheguei à conclusão em 100% dos casos que valia a pena e era mais econômico. Simone, pode existir um caso que não vale a pena?
Pode. E aí o que eu tenho que cuidar? Aí eu vou te pedir para pegar o material do teu box da proteção e pegar lá a parte do manual do diagnóstico patrimonial. Dentro do manual de diagnóstico patrimonial, você vai ter todos os riscos listados e que você provavelmente usa para fazer a entrevista dos seus clientes. Esses riscos listados, eles podem modificar essa estrutura que a gente pensa para o genérico, que a gente está pensando para qualquer cliente. A partir desses riscos, a partir do manual de diagnóstico que você vai levar para o seu atendimento, a partir de destacar isso aqui e fazer este levantamento, e que está lá no box da proteção, você vai saber onde que vai interferir em qual dos pontos que a gente vai ter essa interferência. Ah, Simone, eu não recebi ainda o meu box, eu não tenho. Entra em contato com alguém da minha equipe para saber onde é que a gente tem esses produtos, e a gente tem vários deles, a gente tem espaço de posicionamento, a gente tem o passo a passo para o posicionamento. Entra em contato com alguém para que você já consiga, a partir desse vídeo, implementar alguma dessas sugestões aqui que eu trouxe para você. Tá em dúvida de como fazer? Não fica na dúvida, gente. Entra em contato com alguém do meu time, porque eu pedi que a gente atendesse a todos os alunos que forem impactados por esse vídeo de forma gratuita ou então com uma grande subvenção a partir da minha ferramenta do diagnóstico de advocacia, para que você possa progredir a partir desse vídeo. É só entrar em contato, fazer o agendamento com alguém da minha equipe para passar por esse diagnóstico. E aí tem uma coisa que eu quero que você se comprometa comigo. Se tiver resultado, entra em contato. Pode ser lá na rede social ou pode ser por aqui mesmo. Prof, consegui resultado assim, assim, assim. Sabe por quê? Porque eu estou colecionando histórias e o meu objetivo é chegar a 1 bilhão de reais protegidos por todos os meus alunos, ainda que eles sejam impactados com um vídeo pequeno como esse. Eu te vejo no próximo vídeo.